Graça e a paz de Cristo. Estamos estudando sobre o fruto do Espírito e o assunto de hoje é a respeito da paciência. Deus ele nos chama para sermos parecidos com Ele. Todo filho é parecido com o Pai, ou deveria. Quanto mais temos intimidade com o Senhor, mais parecidos com Cristo nós seremos. Deus ele deseja ver em nós as características que Ele mesmo tem. A palavra de Deus diz em Lucas 6,36 para nós sermos misericordiosos, como é misericordioso o nosso Pai. Colossenses 3, verso 13 diz para nós perdoarmos uns aos outros, como o Pai nos perdoou. 1 João 4,11 diz para nós amarmos uns aos outros, como Deus nos amou. 1 Pedro 1,15 diz para que nós sejamos santos, como Deus é santo. E em relação à paciência, não é diferente. Precisamos ser pacientes na vida, nas circunstâncias, nas situações, pacientes para com as pessoas ao nosso redor, assim como Deus é paciente para conosco. Segundo Pedro 3,9 diz que o Senhor ele não demora em cumprir a sua promessa. Antes, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus é paciente para conosco e nós também devemos ser pacientes para com as pessoas, não querendo exercer os nossos direitos sobre os outros, mas sendo pacientes, buscando descobrir qual é o propósito, a vontade de Deus e de que maneira podemos ser instrumentos de Deus para abençoar até mesmo aqueles que nos perseguem, orando por aqueles que nos perseguem, amando os nossos inimigos. Nós precisamos entender que a nossa luta, a nossa batalha não são contra as pessoas, mas contra os espíritos celestiais, os espíritos dominadores deste mundo de trevas, os demônios. Efésios 6 vai falar a respeito disso. Então, paciência, como fruto do Espírito, uma virtude que o Espírito nos dá, a capacidade do Espírito Santo em nós. Quando nos convertemos, somos selados com o Espírito e o Espírito produz em nós as características do Pai, as características de Jesus. Assim como Jesus andava na terra, nós devemos também ser. Jesus certa vez disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Quando nós entendemos isso e buscamos manifestar o fruto do Espírito, nós conseguimos viver em obediência à palavra de Deus e dessa forma conseguimos compreender a autoridade que temos, porque quando andamos em obediência, sabemos que temos a autoridade no nome de Jesus para fazer o que ele fazia. Por isso é de extrema importância não ignorarmos o fruto do Espírito. Precisamos andar no Espírito, ter intimidade com o Espírito. Porém, paciência não deve ser vista como algo apático, sem fazer nada, que não tem reação. Não fazer nada é preguiça, não é isso. Ter paciência é você saber e viver como Jesus vivia. Veja bem, Jesus era uma pessoa mansa, paciente, amorosa, uma pessoa perfeita, um homem perfeito. Mas mesmo sendo paciente, quando ele chega ali naquele templo e vê aquelas mesas dos cambistas, as pessoas vendendo ali aquelas coisas, ele derruba aquelas mesas, ele expulsa ali os cambistas. Ele era duro quando precisava ser duro, sempre com um propósito. Ele não perdeu a paciência em nenhum momento. Ele fez o que precisava fazer. Então, quando nós precisamos ser mais firmes, não significa que eu não posso ser firme porque aí eu vou perder a paciência. Eu posso ser firme e ainda assim paciente. Ter paciência é saber esperar as promessas de Deus em obediência ao Senhor. 1 Samuel capítulo 13, do verso 8 a 14, vai nos contar a história do rei Saul, o homem escolhido por Deus. Saul foi escolhido por Deus. E Samuel, o profeta de Deus, a boca de Deus ali, naquele momento, naquele lugar, falou para Saul aguardar 7 dias. Veja bem, o exército estava ali esperando Samuel chegar para oferecer os holocaustos. E só então depois
eles iriam para a guerra. Porém, foram se passando os dias. No 7º dia, alguns dos soldados já estavam indo embora, já estavam saindo ali. Saul ficou com medo de perder ali o seu exército, ficou com medo das pessoas, do que as pessoas iriam pensar, do que seus soldados iriam pensar, e ele mesmo ofereceu um sacrifício a Deus. Ele desobedeceu a Deus, não teve paciência para aguardar o cumprimento da promessa em obediência ao Senhor, o cumprimento daquela palavra. E então, quando ele acabou de oferecer o holocausto, o sacrifício, Samuel ele chega. E quando Samuel chega e vê que ele tinha feito aquilo, Samuel fala com ele: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. Por conta de um detalhe, por conta de alguns minutos, por falta de paciência, ele perdeu o reinado. Quantas vezes, quantas bênçãos que nós perdemos porque muitas vezes não temos paciência para aguardar. A paciência é a fé de saber esperar pela promessa do Senhor, de esperar no Senhor. Abraão, o pai da fé, a palavra diz lá em Hebreus 6,15, que foi assim, depois de esperar pacientemente, que Abraão alcançou a promessa. Eu não sei o momento que você está vivendo, se você está passando por tribulação, a resposta dos céus para a sua vida é: espere com paciência no Senhor. Ele te vê, ele te enxerga. Não tome decisões precipitadas, não tome decisões baseadas no medo ou naquilo que você acha que é bom. Tome suas decisões baseadas nas palavras de Deus, nas promessas de Deus, porque Deus ele tem o melhor para você. Seja paciente. Toda a vida é feita de momentos, e esse momento no qual você está passando vai passar. E se você aguardar com paciência no Senhor, fazendo e obedecendo à vontade de Deus, é certo que você vai conquistar a vitória e o nome de Deus será glorificado. Que o Espírito Santo do Senhor trabalhe nos nossos corações e que juntos possamos ser uma igreja viva, uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja que manifesta o amor de Deus, que manifesta todas as características do fruto do Espírito. Que todos ao nosso redor vejam Cristo em nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.